Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Vamos refletir um pouco sobre a passagem da Bíblia que está em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Esse texto da Bíblia fala quando Pedro negou a Jesus. E quem foi Pedro? Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser escolhido por Jesus. Pedro era uma pessoa simples do campo, pescador, então ele era rude, ele era impulsivo, ele estava sempre fazendo perguntas difíceis, ele falava as coisas sem medo mesmo, ele questionava Jesus, porque ele queria saber quem era Jesus, ele queria conhecer Jesus. Pedro é aquele que andou sobre as águas, como Jesus, ele teve fé e andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Pedro é aquele que confessou que Jesus era o Filho de Deus. Pedro é aquele que organizou a última ceia, os preparativos para a última ceia. Pedro é aquele que estava pescando com os seus discípulos e pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Aí de manhã, quando eles encontraram Jesus, Jesus mandou jogar a rede novamente. E Pedro obedeceu, e eles pegaram tantos peixes que foi até difícil puxar a rede para cima do barco. Esse era Pedro. Pedro andava com Jesus, ele ouvia os ensinamentos de Jesus, ele via Jesus curar, libertar, expulsar demônios. Pedro conhecia muito bem Jesus. E agora nós vemos esse mesmo Pedro sentado do lado de fora do pátio, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Pedro estava lá por curiosidade, para ver o que ia acontecer. Provavelmente ele tinha esperança que no último momento Deus ia fazer um milagre e ia livrar Jesus da cruz. Ele ainda não tinha entendido o plano de salvação. Ele não tinha entendido que Jesus veio à terra justamente para morrer na cruz, para salvar a humanidade dos seus pecados. E ele estava ali sentado, né? Esperando para ver o que ia acontecer. Aí chegou uma criada e falou assim: eu conheço você, você andava com Jesus. E ele prontamente falou: não, eu não sei do que você está falando, eu não conheço Jesus. Aí veio um outro e falou assim: eu sei que você é de Jesus, eu sei que você é um daqueles que seguiam Jesus por causa da sua fala. A sua fala te denuncia. Não adianta você tentar esconder que você não é de Jesus, porque a fala do crente denuncia ele. O crente não é aquele que fica na rodinha lá falando piada suja, fica dançando as musiquinhas de rebolar e tal. Não, o crente é aquele que só abre a sua boca com sabedoria, é aquele que tem sempre uma palavra de amor, de paz, de conforto. Então, o falar do crente denuncia ele, o crente é diferente dos outros. E Pedro, uma terceira vez, chegou a jurar que não conhecia Jesus, sendo que Jesus falou que nós não podemos jurar nem pelo que está no céu ou na terra, por nada. A nossa palavra já basta. E aí, nesse momento, o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus tinha falado que ele ia negar o nome de Jesus. E ele falou: não, de jeito nenhum, eu vou com o Senhor até a morte. E agora nós vemos aí um Pedro amedrontado,
com medo do que poderia acontecer com ele, com medo de ser preso também, de ser crucificado também. Como é que pode, né, uma pessoa que serve Jesus, uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, negar a Ele? Porque adorar Jesus, quando tudo está bem, na bonança, é fácil, mas quando vem a tempestade, aí que nós vamos conhecer os verdadeiros adoradores, aí que você vai ser provado no fogo. Difícil é seguir os passos de Jesus, passar por tudo o que ele passou. E Jesus falou que no mundo tereis aflições, ele não nos prometeu uma vida cheia só de paz, de felicidades, que não tem problema nenhum. Nós sofremos bastante, mas esse é o verdadeiro sentido de seguir a Jesus. Paulo tinha todos os motivos para negar Jesus, porque olha o quanto ele sofreu, ele foi preso, apedrejado, foi chicoteado, foi perseguido, foi expulso das cidades, e mesmo assim ele não negou a Jesus. Ele falava que o coração dele se alegrava de poder sofrer por Jesus. Ele às vezes era preso e Jesus libertava ele, ele saía dali, o que ele ia fazer? Pregar a palavra de Deus novamente. Quando que nós negamos a Jesus, né? Quando a pessoa está doente e fica reclamando e acha que vai morrer e não crê que Jesus pode curar. Quando ela está desempregada e ela fica com medo de faltar o pão e pergunta, onde está Deus? Deus esqueceu de mim. Está negando Jesus. Quando a pessoa ora para outra pessoa que nem está nesse mundo mais e pede para ser curado e pede bênçãos, ela está negando a Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus e se arrependeu e chorou amargamente. Se você negou a Jesus de alguma forma, não se preocupe, ainda há salvação para você. Se arrependa, peça perdão e confesse que Jesus é o seu Salvador, porque aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Salvador, será salvo. Que Deus te abençoe.